Comunidade, fiquem até o final deste episódio, porque vamos anunciar os vencedores dos livros do sorteio da semana passada. Fiquem, o que interessa a vocês. Boa noite e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição de Relatos da Noite. Muito obrigado por estarem aqui e por estarem dispostos a entrar em um mundo onde o sobrenatural está muito perto, muito mais perto do que você imagina. O episódio desta noite é especialmente dedicado às pessoas que acordam às 3 da manhã. São muitos mais do que pensamos, e nem sempre é apenas um simples distúrbio do sono. Às vezes pode ser algo mais. Como vamos ver a seguir, dizem que nesse horário, o limiar entre o mundo dos mortos e o dos vivos se abre. Mas como sabemos o que é que atravessa para o nosso lado? E com que intenções? Recomendamos que ouçam com muita cautela, e se acordarem hoje às 3 da manhã, prestem atenção. Você pode ser o próximo protagonista de Relatos da Noite. Meu nome é Davi, escrevo do estado do México. Estou entrando em contato com vocês porque há algumas semanas estou ficando na casa dos meus pais, pois minha mãe acabou de sair de uma cirurgia. Ela está bem, graças a Deus, mas ainda não pode se levantar sozinha nem fazer muitas coisas. Por isso, me ofereci para ficar algumas semanas com ela enquanto ela se recupera. Meu pai faleceu no ano passado e a casa não é mais a mesma. Ela está muito calada, como se faltasse algo ou como se faltasse alguém. Por isso achei essencial ficar com minha mãe. Se eu já me preocupo por ela estar sozinha, imagina agora, convalescente. No início não tive dificuldade para me adaptar, pois esta sempre foi minha casa. Desde a primeira noite tive um sonho estranho, difícil de explicar. No sonho, estou dormindo. Bom, obviamente não. Quero dizer que me vejo a mim mesmo na cama. E de repente, ouço alguém abrindo a porta lentamente. O som da maçaneta, a madeira rangendo. E eu estou parado, em frente ao meu corpo, em frente à minha cama. O que ouço está atrás de mim. Quero me virar para ver quem é, mas não consigo. Sei que tem alguém atrás, sei que tem algo ali. Sei que é algo assustador e mesmo assim sinto a necessidade de ver. Mas também sinto que algo me impede, algo me mantém parado. Simplesmente não consigo me virar. E quando finalmente consigo me mover, é porque sinto que voltei para o meu corpo. Porque já acordei. Eu me levanto, mas já não tem mais nada, a porta está fechada. O quarto completamente em silêncio. Tudo normal. Mas por alguns segundos sinto que esse sonho é real demais, e esse sonho se repete toda noite. Sempre igual, sempre às 3 da manhã. O curioso é que, quando acordo, a sensação é tão forte que, por um instante, tenho certeza de que há alguém do outro lado da porta. Mas não pode ser minha mãe. Ela mal consegue andar, não se levanta à noite, e aqui não tem mais ninguém. Mas bem, talvez eu esteja escrevendo para vocês porque da última vez foi diferente, porque naquela noite eu acordei por conta própria. Eram 2h57 da madrugada. Eu me senti estranho e inquieto, como se algo fosse acontecer. E bem quando eu estava prestes a me levantar, mesmo estando muito escuro, vi que a porta estava se fechando lentamente. Não foi um sonho. Corri imediatamente até a porta, mas não tive coragem de abri-la. Pensei que alguém tinha entrado na casa, mas tudo o que consegui ouvir foi um passo lento, arrastado, alguém que caminhava com muito esforço.
Abri, olhei para o corredor, bem a tempo de ver uma figura alta e magra entrando no quarto da minha mãe. Tudo estava escuro, não reconheci nada e fiquei aterrorizado. Tinha algo com a minha mãe, e aí meu instinto de protegê-la foi mais forte do que o medo que me fazia tremer. E corri para o quarto dela. Mas não tinha ninguém. Procurei, mas não havia ninguém. Desde então, coloco um alarme para acordar todo dia às 2h50 antes de sonhar com isso. Antes de acordar, eu me levanto e passo o resto da noite no quarto da minha mãe. Eu me acomodo em uma cadeira, ou às vezes me deito no chão, não me importo. Sinto que preciso estar lá. Tem mais alguém prestando atenção. Mesmo que eu queira pensar que é meu pai, cuidando de onde quer que ele esteja, não posso evitar me perguntar outra coisa. Se às 3 da manhã se abrem as portas para outro plano, será que as coisas boas também atravessam ou só as ruins? Não sei se devo contar isso, nem se vão acreditar em mim. Não aguento mais segurar isso de vocês. Faz meses que ouço esse canal, sempre com os fones de ouvido toda noite, esperando que alguma história seja parecida com a minha, mas não. Então, se alguém aí fora já passou por algo minimamente parecido, por favor, me diga. Eu já não durmo tranquilo, porque justamente nas férias da Semana Santa, escrevo para vocês daqui, deste povoado no estado de Zacatecas, onde há 6 anos aconteceu o que estou prestes a contar para vocês. Não vou dizer o nome do povoado, não por medo, mas porque nem quero que procurem, que associem a algo negativo. Já dizem tantas coisas sobre o meu estado nesses tempos que não quero acrescentar mais uma. Meu povoado é daqueles onde todos se conhecem e a religião faz parte da vida de todos. Todos os dias, faz parte da nossa rotina. E na Semana Santa, claro, tudo fica mais sério, mais intenso. Os sentimentos ligados ao catolicismo ficam mais intensos, à flor da pele. Aquele ano, não sei, sentia-se algo estranho, sabem? Algo estranho no ar. Uma espécie de ansiedade que não passava e que fui descobrindo que não era só eu que sentia. As pessoas continuavam com as tradições, mas dava para perceber que tinha algo estranho, uma tensão palpável e ninguém falava sobre isso, embora muitos de nós demonstrássemos. Na minha família, sempre vamos à missa do sábado de Aleluia, e naquele ano em que meus pais não estavam, minha avó insistiu mais do que de costume. Eu estava desanimado, mas prometi que a acompanharia. A missa começava à noite. A cidade estava ainda mais silenciosa do que de costume. Os sinos da igreja começaram a tocar e as pessoas foram se aproximando. Mas algo me chamou a atenção enquanto caminhávamos em direção ao templo. Uma figura que eu nunca tinha visto antes. Não era um Cristo o que eles carregavam, nem uma virgem. Era uma criança. Uma figura muito bem detalhada, deitada em uma espécie de caixão de vidro, com roupa branca e as mãos cruzadas sobre o peito e os olhinhos fechados. Parecia ser muito antigo, mas eu nunca tinha visto antes. Perguntei à minha avó o que era e ela disse que era uma criança milagrosa. Uma imagem que eles tinham lá embaixo na cripta e que só era tirada uma vez por ano, às vezes à noite, durante a Semana Santa. Ele é conhecido até fora da cidade e pessoas de longe vêm pedir milagres a ele. Ela achou estranho que eu nunca tivesse visto. E não sei, talvez em algum momento da minha infância eu tenha visto, mas nunca tinha prestado atenção. Será que eu lembraria? É que não sei. Havia algo nos olhos daquele menino. Quanto mais eu olhava, mais sentia que a qualquer momento eles iam se mexer. Parecia que ele estava vivo. Mesmo olhando para o peito dele, eu sentia como se estivesse se movendo, quase como se estivesse respirando. Mas acho que isso pode acontecer quando olhamos algo com muita atenção.
que acabamos achando que vemos um movimento que imaginamos. Tentei ignorar, mas a ansiedade só aumentou. A missa começou. Embora eu não vá todo domingo, sempre fui católico. A missa estava diferente. Não, era como se estivéssemos fazendo algo diferente. Outro ritual. E talvez fosse o medo, mas aquilo me soou estranho, muito estranho. Aquelas palavras não eram algo que um pai deveria dizer no meio da missa. Saí para tomar um pouco de ar, comecei a me sentir mais desconfortável e lá fora vi algo ainda mais estranho. Um grupo de velhinhos, aqueles que nunca dizem nada, que raramente saem de casa. Daqueles que nem gostam de acompanhar suas esposas à igreja. Eles estavam lá, reunidos em círculo, murmurando algo que parecia importante. Me aproximei um pouco sem que eles me vissem. Um deles disse algo que ainda tenho gravado na memória. Daqui a pouquinho. Melhor assim que o menino acordar. Só precisamos estar preparados. Embora a frase em si não tivesse nada de errado. Isso me deixou desconfortável, pois o único menino que eu pensava era justamente aquele que eles tinham tirado. Voltei para a igreja, mas para não atravessar tudo até minha avó, fiquei em uma lateral. Parado. Ali, parado, ouvi uma espécie de suspiro de algumas pessoas ao mesmo tempo, como se fosse surpresa. Mas naquele momento isso se apagou. Como se tivesse se arrependido de fazer isso, ou como se estivessem tentando esconder. Levantei os olhos procurando a figura e juro para vocês, juro que a criança estava com os olhos abertos. A figura tinha aberto os olhos dela. Senti que algo dentro de mim entendia aquilo sem palavras, que a criança não era só uma figura, que era algo a mais. Algo que já estava acordado. Disfarçadamente, eu saí. A missa seguia normalmente, com as pessoas cantando, rezando e acompanhando o padre. Ninguém parecia demonstrar que algo estranho estava acontecendo. Mesmo com lua, a noite estava muito escura. Mas eu esperava ver o suficiente para cortar caminho por ruas normalmente mais escuras até em casa. Minha avó voltaria mais tarde com as vizinhas. Ela ficaria bem, mas eu já não queria, já não podia continuar ali. Quando eu estava no meio de uma dessas ruas, ouvi um sussurro. Alguém estava se aproximando. Eu estava prestes a esbarrar em alguém na escuridão e comecei a andar, mas pelo outro lado da rua. De repente, eu o vi aparecer na noite. Vi quando ele se aproximava, pois estava muito escuro. Algo vinha correndo de forma muito leve, como se não pesasse, quase como se estivesse flutuando. Um menino vestido de branco, idêntico à figura da cripta, correndo pelo outro lado da rua, mas quando me viu, começou a caminhar na minha direção. Trazia algo na mão. Consegui ver, era uma faca pequena. Demorei só um instante para reagir e correr de volta à igreja, pronto para recomeçar e pegar o caminho longo para casa. O caminho iluminado e cheio de gente. Foi então que ouvi novamente as vozes dos anciãos. Eles vinham caminhando. Diziam que o melhor tinha sido pagar tudo para ele. Por mais difícil que parecesse, que os milagres tinham se cumprido. Não se importaram que eu ouvisse, nem se abalaram ao me ver correr desesperado à igreja. Lá fora encontrei minha avó. Voltei para casa com ela em silêncio. Com o tempo, criei muitas ideias, preenchendo detalhes que desconheço. E que mesmo que eu pergunte, sei que nunca vão me responder. A figura realmente abre os olhos ou foi imaginação minha? É algo que se sabe que ela faz ou só eu vi? Ou alguém a manipula? Por que não há vídeos em todas as redes sociais desse milagre? O que foi que eu vi na rua?
reflexo dessa figura ou pior? O fantasma de um inocente, uma criança de verdade. O que foi aquilo que eles pagaram? Sobre o que alguns discordavam. Tudo continuou igual na cidade. Por isso não gosto de voltar, porque toda vez que passo perto da igreja, quando chegamos, quando temos que passar bem na frente, sinto que algo está me olhando, talvez desde a cripta. Olá, Uriel, e olá também para a comunidade, caso meu relato seja publicado. Conheci este canal há alguns anos, em plena pandemia. Sou fã de histórias de terror, e um amigo me recomendou justamente quando eu mais precisava para me distrair dos problemas emocionais que eu estava enfrentando naquele momento. Essa história talvez não seja tão incrível quanto outras que são contadas, mas foi algo que até hoje me dá muito medo. Meu nome é Matheus, sou do México, do estado de Veracruz. Isso aconteceu em uma pequena cidade que vou te contar. Se esse relato for publicado, prefiro que omita esse dado. Já faz tempo que não moro lá, nós nos mudamos de cidade por causa do trabalho da minha mãe. O que me aconteceu foi tão marcante que ainda me lembro bem. Atualmente tenho 19 anos, mas isso aconteceu quando eu tinha 13, bem durante a pandemia, pouco depois de começar a ouvir o canal. Apesar de eu adorar tudo relacionado ao terror, naquela época eu não acreditava totalmente em fantasmas. Cresci entre duas famílias muito diferentes. A da minha mãe é cristã e a do meu pai católica. Mas, ironicamente, dentro da família do meu pai há tios e tias e, bom, inclusive minha avó, que praticam bruxaria. Desde pequeno, ouvi muitas histórias que ela me contava sobre como uma menina aparecia para ela em casa, como as coisas se moviam sozinhas, ou como o espírito do meu bisavô, o pai dela, continuava se manifestando mesmo depois de falecido. Ou bem, pelo menos era isso que me diziam. Essas eram as histórias que me contavam. E desculpem pelo tamanho da introdução, mas o que quero contar aconteceu justamente naquela casa cheia de fantasmas, de aparições. A casa da minha avó, uma casa que desde criança sempre me deu um medo difícil de explicar. Às vezes eu dormia lá, porque era seu único neto que podia visitá-la. Meu pai é filho único e naquela época minha irmã ainda era um bebê. A casa tem mais de 100 anos, sem exagero. Quando minha avó nasceu, seus pais já viviam lá. A casa é grande. Ao entrar, há a cozinha e à direita a sala de jantar. Se você caminhar por um corredor a partir da cozinha, há umas cortinas que servem de porta e, ao atravessá-las, você chega à sala. Esse lugar me apavora, vocês nem imaginam. Do lado esquerdo há outro corredor que leva aos quartos. O primeiro era de hóspedes e o seguinte, o da minha avó. Acho que vocês já ouviram aquele típico: não acredito até ver. Bom, eu era um desses. Eu sempre dizia que não acreditaria em fantasmas até ver um com meus próprios olhos. Uma noite fiquei sozinho na casa da minha avó enquanto ela saiu para comprar itens para o jantar. Ela sempre fazia coisas especiais para mim quando eu ia. Preferi ver televisão no quarto dela. Psiu, psiu. De repente, ouvi algo que chamou minha atenção. Parecia um psiu vindo da sala. Achei estranho porque eu estava completamente sozinho e sempre ouvia quando minha avó voltava. Por isso não liguei muito no início, até que comecei a ouvir barulhos na cozinha. Pensei que ela já tinha voltado mesmo sem ouvir a porta. Desci rapidamente da cama, fui até a cozinha, mas não havia ninguém. As luzes estavam acesas, sim, mas não havia sinal da minha avó. Senti medo, mesmo sem querer admitir. De repente, a luz da sala se acendeu. O estranho é que o interruptor fica no fundo, o que significa que alguém teria que ter caminhado até o final da sala para acendê-la. Como se meus pés movessem sozinhos, fui à sala apagar a luz.
Nesse lugar, bem antes de chegar ao fundo, há um espelho muito grande, velho e opaco. Sempre tive uma sensação ruim quando precisava passar por ali. Sempre abaixava o olhar para evitar ver meu reflexo. Mas naquela noite, até hoje não sei porquê, decidi me olhar. No reflexo, havia uma figura negra atrás de mim, a 1 metro de distância, bem atrás de uma das poltronas. Demorei um segundo para ver, para perceber que era real, que não era minha imaginação, e saí correndo para a porta que dá para o jardim. Estava trancada e nervoso, tentei várias vezes abrir. Do lado de fora, comecei a rezar o único Pai Nosso que sabia. Minha avó chegou logo depois. Ao me ver assim, todo pálido, ela ficou preocupada. Contei tudo o que tinha acontecido e ela só me disse, com muita calma, que era por isso que eu não devia ficar sozinho em casa durante a noite. Depois disso, parei de ir. Nunca contei à minha mãe o ocorrido. Achei que essa seria a experiência mais estranha que teria lá ou na minha vida. Mas eu estava enganado. Após discutir com minha mãe anos depois, decidi passar a noite na casa da minha avó. Arrumei uma mochila pequena com roupas e ela veio me buscar. Nesse dia, minha avó saiu para visitar uma de suas irmãs que estava doente. Eu não quis acompanhá-la. Fiquei sozinho em casa porque ainda era cedo, umas 3 ou 4 da tarde. Deitado no quarto de hóspedes, mexia no celular. Quando ouvi alguém me chamando da sala. Mãe? Mãe? Hã? A voz não parecia estranha ou assustadora. Por um instante, achei que era minha avó e respondi em voz alta. Já vou. Saí do quarto ainda olhando para o telefone, mas ao chegar na sala me deparei com um silêncio total. A porta estava aberta, mas lembro claramente de tê-la fechado quando minha avó saiu. Antes que eu pudesse processar, ouvi aquela voz novamente, desta vez mais clara. Mãe, por que você não vem? A voz era de menina, mas também soava como a de uma mulher mais velha. Vinha da sala de jantar. Minhas pernas começaram a tremer. Caminhei até a cozinha e olhei para a sala de jantar. Lá, vi uma menina que correu em direção à porta do jardim. Num impulso, talvez por medo ou instinto, minhas pernas se moveram sozinhas e fui atrás dela. Do lado de fora procurei por ela, mas não a vi. De repente ouvi uma risada. Vinha de uma árvore no jardim. Ao me virar, a vi sentada em um dos galhos, sorrindo. Antes que eu decidisse o que fazer, ouvi o portão abrindo. Corri até lá e era minha avó. Abracei ela bem forte e nervoso, contei o que tinha acabado de acontecer. Ela me olhou com seriedade e só disse: Meu filho, se você vai vir, tem que se acostumar. Mas me prometa que vai me obedecer. Quando ouvir alguém te chamar, não responda, nunca responda. Obrigado por ficar, comunidade. E lembrem-se, suas opiniões são muito importantes, seja para contribuir, compartilhar algo que já viveram, ou se tiverem uma experiência parecida que possa complementar as histórias que publicamos. De qualquer forma, lembrem-se, esses episódios começam com as suas histórias, continuam quando as gravamos e publicamos, e de certa forma terminam quando recebemos os seus comentários. O feedback da comunidade. Então façam a parte de vocês e não deixem de comentar, por favor. E lembrem-se que na descrição do episódio vocês vão encontrar o e-mail para onde podem nos enviar suas histórias, seus relatos, também nossas redes sociais e um link para que vocês possam encontrar meu livro, caso ainda tenham vontade de ler alguns contos de terror. Continuamos com mais histórias esta noite. Olá, comunidade. Não sei se mais alguém já passou por algo parecido, mas se for o caso, agradeceria se comentassem. Porque já faz semanas que sinto que estou ficando louco. Isso começou quando passei a trabalhar à noite.
Me pediram para cobrir o turno de um colega. Sou maqueiro em um hospital particular. No início, hesitei por medo, mas aceitei porque o pagamento era melhor e eu precisava do dinheiro. O hospital não é muito grande, são apenas 4 andares e as noites costumam ser bem tranquilas. Sou responsável por levar pacientes a emergências, raio-x e cirurgias. Mas por algum motivo, no 3º andar, a partir das 3 da manhã sempre acontece algo estranho. O andar está quase vazio agora, com poucos quartos raramente ocupados. Uma sala de cirurgia desativada há anos, agora usada apenas para guardar coisas velhas. Alguns escritórios, sempre vazios nesse horário. Não há funcionários designados para o andar, mas toda noite, às 3 em ponto, ouve-se alguém andando pelo corredor. Passos lentos, muito lentos. No começo pensei que fosse uma enfermeira, depois achei que era algum paciente saindo do quarto, mas nunca vi ninguém. Eu verificava os quartos, o centro cirúrgico. Cheguei até a checar as câmeras e não tinha ninguém. O mais estranho é que os passos seguem sempre o mesmo trajeto, nunca vão de um lado para o outro. Como se viessem do fundo do corredor, caminhassem lentamente até a área de descanso e depois parassem como se ficassem ali, desaparecessem. Uma noite eu estava com um doutor que também ouviu os passos e me disse: "Se estiver com alguém, tudo bem, como agora, só nós dois. Mas se você tiver que ouvir isso sozinho, não olhe para trás, nunca olhe para trás se estiver sozinho. É a única coisa que posso te dizer." Eu ri do comentário dele naquele momento, uma risada nervosa. Pensei que era só para me assustar, mas... Ontem à noite, precisei ir ao 3º andar antes das 3. Por causa de uma emergência com uma pessoa com dor intensa na vesícula que precisava de preparo. Eu o levei para cima e acomodei ele e tudo normal. Levei ele para o 2º andar e avisaram que ele já ficaria para o procedimento. Me pediram para avisar a moça que o tinha acompanhado. Ela estava esperando ele no quarto do 3º andar e então subi de novo. Ao chegar, o quarto estava vazio. Não seria estranho se a pessoa tivesse saído para buscar algo para comer, um café, alguma máquina, qualquer coisa? Ou talvez tenha descido, mas... De repente as luzes apagaram. Ouvi tudo se apagando no hospital de emergências, centro cirúrgico e até as luzes do corredor. Não totalmente, pois em segundos o gerador de emergência foi ativado. Uma luz fraca se acendeu naquele andar no corredor, fraca e avermelhada. Não iluminava tudo, mas permitia andar. Como havia pouco pessoal, achei que precisariam de mim no centro cirúrgico. Me apressei para as escadas para descer, mas então ouvi os passos. Eles estavam vindo de novo. E eu me virei. Juro que achei que era a garota acompanhando o paciente, provavelmente assustada procurando as escadas. Me virei. Não vi nada no começo, mas conforme os passos avançavam, conforme se aproximavam, algo começou a aparecer na luz fraca. Uma sombra muito alta. Não andava como uma pessoa. As pernas se arrastavam como se tivesse dificuldade para andar, mas não faziam barulho, só os passos eram ouvidos. Quando chegou mais perto, percebi que não tinha rosto. Não dava para ver. Estava coberto com um tipo de pano branco, como aquelas que usamos para cobrir os cadáveres. Minha alma saiu do corpo. Parecia que eu não estava ali, como se minha mente parasse para eu não morrer de medo, como se eu estivesse distante. Não falou comigo nem olhou, apenas seguiu até a estação de descanso e parou. Eu não soube como me mexer, fiquei ali até a luz voltar. Foram só alguns segundos, mas imaginem o que foi para mim. Embora os colegas digam que não acreditam em mim,
Sinto que, no fundo, essa é a reação que se espera. Ignorar esse comentário, porém, no fundo, todos sabemos que há algo real naquele andar. Não há outros motivos para ele estar vazio. Não quero mais subir sozinho, mas estou terminando a história que comecei hoje cedo. Agora, enquanto chego ao trabalho. E na folha de atribuições vejo que tenho que levar um paciente para o 3º andar quando sair dos exames. Isso pode ser a qualquer momento. E sinto por algum motivo que vou ter o azar de ser perto das 3. Espero em Deus que eu saia completamente consciente. Não quero ficar sozinho. Não sei o que vou fazer se ouvi-la de novo, se ouvir esses passos. Vocês acham, comunidade, que se eu ouvir de novo, vai bastar não olhar para trás, vai bastar fechar os olhos? Obrigado por ficarem até o final. E a seguir, os vencedores dos livros desta semana. São 2 edições especiais, 3 de primeira edição. Os 2 primeiros vencedores que nos escreverem para miralatodelanoche@gmail vão poder escolher qual das 2 edições preferem. Os vencedores são Sérgio Garcia TF5 Blérios e Lidiana Garcia Zavala 9182, Patrícia Gomes 1803, Afta Mutargata Isru Hernandes 4216. Repito, Sérgio Garcia TF5 Bárbaro e Lidiana Garcia Zavala 9182, Patrícia Gomes 1803, Afta Mutargata Iquibors e Hernandes 4216. Os nomes também estão na tela, mas muitos vencedores ainda não nos escreveram. Vamos começar a dizê-los também, pois muitos não perceberam quando aparecem na tela. Muitos ainda não perceberam que ganharam. Contem pra gente se todos já têm seu livro, ou se continuamos dando mais por aqui, ou em qual rede vocês preferem que a gente tente o próximo. Obrigado por estarem aqui e nos ouvimos de novo em 2 dias em mais Relatos da Noite.